Bem, pessoal, aqui é a segunda parte, né? Das aberrações aí da introdução da heresia, né? Da Igreja Católica. A gente parou aqui, né? Da veneração da cruz. O que a Igreja Católica ela foi, na verdade, postulando aí, né? A idolatria a Maria, sabe? E o matriarcado, tirando aí, substituindo o patriarcado, né? Gerando aí uma pequena profecia para que as feministas mais tarde, na verdade, se empoderasse, sabe? Mais tarde assim, fossem emancipadas aí e pedisse a igualitariedade e a equidade, né? A Igreja Católica deu sua contribuição aí para essas ideias meio loucas aí, né, das feministas. Então preste bem atenção, a água benta também foi introduzida, o que não existia na época dos apóstolos. A água benta foi introduzida, o que foi mais introduzido pela Igreja Católica, pelo poder católico, a canonização de santos, ou seja, o cara morre, a mulher morre, daqui a pouco a Igreja Católica, com o poder que ela tem, né, vai provar a todo mundo que aquela pessoa era santa e assim vai, meu irmão. Sabe, assim foi com a Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, entre outras aí, né. A missa também, ela foi introduzida, não existia missa, o apóstolo Paulo não fez isso, o apóstolo João não fez isso, o apóstolo Pedro não fez isso, o apóstolo Tiago não fez isso, mas a Igreja Católica, né, que surgiu em 325 através de um papa chamado de Gregório, né, na reunião ali em 325 inicia, aí o cara vai dar origem e mais tarde cada um vai colocando ali, sabe, a sua bagunça, né? Vai colocando ali o seu encaixe de legos ali, né? E vai se encaixando e as pessoas vão aceitando, né? E o que foi mais que foi introduzido pela Igreja Católica, né? E suas aberrações. Foi introduzida ali também a Inquisição, meu irmão, sabe? E a perseguição aos hereges. Você pode observar que Galileu Galilei, né? Que é um gênio matemático aí italiano, ele teve que se retratar com a Igreja Católica porque ele disse que a Terra não era o centro do universo, o geocentrismo, e sim o heliocentrismo, ou seja, o Sol era o centro. Só que foi que a Igreja Católica fez, mandou ele se retratar, né? Você vai ter que desmentir essa mentira sua, que para mim é mentira, porque a Igreja Católica tinha todo o poder e eles agora estavam introduzindo esse rolo compressor aí de perseguição chamado de Inquisição. Como Galileu viu que realmente ele não estava para brincadeira, eles matavam mesmo, certo? Matavam as pessoas de forma queimada, sabe? Torturavam, tal. E de santo eles não tinham nada. Tanto é que alguns papas pediram perdão aí. E o que foi que aconteceu? Ele terminou sua própria vida, Galileu Galileu, esse grande cientista que falou que Nicolau Copérnico estava certo. O cara falou, não rapaz, eu estou errado e vocês estão certos. E ele tomou um Galileu, ele tomou uma quarentena, ficou agora exilado no seu lar até sua morte, muito por conta da Igreja Católica impor isso a ele, que foi uma verdadeira covardia, né? Fazer isso com um senhor e um velho de idade que contribuiu muito para a ciência, porque a Igreja Católica ela temia perder o poder, temia então tanto a lógica filosófica como também o crescimento científico. E a ciência, ela assim, em algum grau, em algum momento, ela consegue tirar aí as pessoas, né, do pé da lama da ignorância. A ciência faz isso, a Bíblia diz bem assim, a terra vai ser cheia de meu conhecimento. E realmente aconteceu. O profeta Daniel viu isso quando o anjo disse para ele, olha, sela essas palavras porque assim, ó, nos últimos tempos, né, a ciência ia se multiplicar e realmente se multiplicou. Hoje nós temos o que? Avião, sabe? Nós fazemos viagens aí de navios, náuticas, nós fazemos aí compras virtuais. A ciência se multiplicou em todo sentido, meu irmão, sabe? Nesse campo, nesse vasto campo cibernético, muito por conta de que muitos cientistas contribuíram para isso, né? Se você tem um ventilador, se você tem um fogão, sabe? Se você tem um micro-ondas, muito por conta de que alguém chegou e Deus usou essas pessoas, influenciou essas pessoas, sabe?
inspirou essas pessoas para criar esse tipo de coisa para que viesse, né, aí beneficiar a humanidade e realmente beneficiou. Se você tem uma televisão 4K ou qualquer espécie de televisão aí em sua casa, agradeça a alguém que criou a televisão, sabe? Mas isso estava profetizado pelo profeta Daniel. No livro do profeta Daniel, onde o anjo, né, falou para o profeta Daniel que nos últimos tempos a ciência ia se multiplicar. Nós já passamos de 4 revoluções. A primeira revolução industrial, né, que aconteceu na Inglaterra, a segunda, a terceira e a quarta. Então, estamos na quarta revolução industrial 4.0, né? Até porque não existe mais império, né? Esses impérios foram substituídos pelo que o anjo falou. 4 eras de ciência que iam, na verdade, dar um salto aí para ajudar a humanidade. Então a Igreja Católica viu a ciência como inimiga e ela não queria que a ciência crescesse, porque se a ciência cresce de um lado, ia dar conhecimento a uma grande multidão incalculável. O que é essa grande multidão ia, na verdade, deixar a Igreja Católica de mão, né? E, na verdade, ia aí se rebelar contra a Igreja Católica, o que ela não queria, sabe? Era perder o poder. Tanto é que ela tirou o poder bíblico das mãos do povo. Foi Lutero que rompeu com a Igreja Católica, sabe? Foi Lutero que, na verdade, fez essa cisão, né? Essa divisão. E aí, ele, por sua vez, começou a cunhar. E, pela primeira vez, ele traduz traz a primeira versão bíblica não católica, não latina, para o germânico, para o alemão, né? Lutero fez isso muito por conta que ele estava sendo apoiado pelo Kaiser alemão. Aí o que é que acontece, né? Acontece que a Igreja Católica, meu irmão, aos poucos ela vai se desmoronando, né? Ela vai enfrentando problemas. Ela enfrentou o problema aí do renascentismo, né? Do humanismo, o homem como centro, e também do iluminismo, onde pensadores, um movimento filosófico e científico de pensadores combateu de frente a Igreja Católica, destronou não só o absolutismo dos reis, como também destronou o poder católico. Essa era aí, né? Onde a Igreja Católica, com medo de poder, com medo de perder o poder, né? Fez um dueto aí com os monarcas, né? Com a realeza aí da Europa. Aquele café político que a gente já conhece, né? Aqueles acordos extra-campo. Você me ajuda que eu te ajudo e mantemos aí o povo na ignorância, sabe? Só que esse movimento aí chamado de iluminismo quebrou esses caras aí, tanto os reis, alguns deles foram até decapitados, né? Como também a Igreja Católica perdeu e a ciência começou a cavalgar o cavalo da ciência, né? Vai ser solto, vai ser liberado e a ciência começa a cavalgar como um cavalo solto, livre, sabe? Vai cavalgando, vai galopeando e vai hoje nos abraçando de todas as formas e maneiras, muito por conta de quem? De um movimento lá atrás. Quem fez esse movimento não foi nenhum cristão, meu irmão. Não foi nenhum, sabe? Nenhum protestante, porque eles viviam submetidos à Igreja Católica, sabe? Eles tinham medo da Igreja Católica, da Santa Inquisição imposta pela Igreja Católica. Precisou Deus trazer à tona esses movimentos aí, sabe? Que também não falava nem de Deus, né? Falava realmente de filosofia e ciência, chamado de iluminismo, né? E aí o que que acontece? A Igreja Católica ela vai aí ditando as regras, né? E trazendo uma série de aberrações, de heresias para a humanidade. O que que acontece? Mais tarde, a própria Igreja Católica vai trazer, sabe, a venda de indulgência, meu irmão, sabe? A venda de indulgência. Ou seja, o que é a venda de indulgência? Se você confessar, se você tinha que confessar seu pecado a um padre local, e ele ia estipular o grau de seu pecado, e esse grau de seu pecado ia ser, na verdade, convertido em moeda, em dinheiro, em terras, em alguma coisa. Você ia perder para ele, pô, eu não tenho dinheiro, mas tem um pedaço de terra ali já é da Igreja Católica, meu irmão. Aí você não, você que se lasca se você ficar pecando, mas é obrigado você confessar seu pecado a eles. Porque eles fechou.
sabe? Toda a Europa dessa forma e maneira, com o poderio dele. E o rolo compressor para isso foi que eles já tinham criado o quê? Eles já tinham criado contra os rebeldes a Santa Inquisição, que matou meio mundo de gente. Então o povo, com medo de não ser mais massacrado pela Igreja Católica ou ser massacrado pela Igreja Católica, o povo, meu irmão, era obrigado a se confessar, e com o confisco dessa pessoa, com a confissão dessa pessoa, ele perdia moeda, perdia dinheiro, perdia terra, perdia bens, perdia cavalo, perdia alguma coisa. A Igreja Católica, por outro lado, vivia extremamente, muitíssimamente rica. E todos os cleros, todo o pontifício católico ali viviam bem e viviam praticando orgias, meu irmão, sexuais absurdas. Sabe? Orgias saem de todas as formas e maneiras. E aquela velha frase, né? Dê poder ao homem, que você vai ver quem é ele. Você quer conhecer o homem? Dê poder a ele. Depois que a Igreja Católica chega em um poder, em um auge, em um ápice tão grande, eles começam a ir fazer meio mundo de orgias sexuais, né? Tipo, todo segmento é assim, todo segmento. Por exemplo, os políticos fazem isso, jogadores fazem isso, sabe? Autoridades fazem isso. Chegou no poder, todo homem do gênero masculino tende a fazer esse tipo, desfrutar de inúmeras mulheres. Você vê que Gideão não fugiu disso, o próprio Gideão não fugiu disso, Sansão não fugiu disso, Davi não fugiu disso, Salomão não fugiu disso. O próprio Moshe Rabé, Moisés, nosso mestre, não fugiu. Depois que ele adquiriu o poder, ele teve 2 esposas. Ou seja, a tendência do homem é sim desaguar nos braços da mulher, né? E aí, Davi fez isso. Gideão, como eu falei, faz isso. Então, jogador faz isso, qualquer segmento faz isso, político faz isso, cantor faz isso, sabe? Nos bastidores, meu irmão, é uma podridão. Não foi só podridão dentro da Igreja Católica. Atualmente, na Igreja Protestante, né, nessas denominações, tanto Adventista, Testemunho de Jeová, sabe, Batista, Assembleia de Deus, Deus é Amor, Universal, Mundial da Fé, seja onde for, qualquer denominação, nos bastidores, sempre está havendo ali uma, uma orgia sexual babilônica, regada de sexo, de droga, de tudo, meu irmão. Porque chegou no poder e os homens só vai pecar, fazer isso. E quem são, na verdade, a coroa para esse tipo de festividade? As mulheres. As mulheres, elas são, na verdade, né, o bem-estar, certo? O epicentro dessas festas regada a toda espécie de aberrações de sexo. Foi assim que a mão, né, flutuante chegou para Belsazar e falou: acabou seu reino, meu filho. Ah, mas como acabou meu reino, mão flutuante, lá em Babilônia? A Babilônia tá bagunça aqui, a gente vai acabar essa bagunça aí, o mundo espiritual falando. E a mão flutuante foi lá e falou: olha, Deus mediu aqui, sabe, o seu reino, sabe? Deus computou tudo aqui, Deus ele calculou tudo aqui, e no cálculo de Deus, devido a essa bagunça que você está fazendo aí, essa orgia sexual aí, né? Furtando, né? Porque assim, quando o homem ele tá praticando aí sexo com a mulher estranha, tá praticando sexo com a assim, tá praticando assim orgia sexual, claro, né, que ele vai ter que puxar o gatinho dele. É um gato que ele tá puxando do mundo espiritual, porque ele tá vivo e ele vai precisar canalizar aquela energia e vai converter aonde em substância, que é o sêmen, que é o espermatozoide. E ele vai chegar aonde no gozo, mas esse gozo só é possível porque primeiro ele tá vivo, segundo que ele tá canalizando aquela energia ali chamada de Kundalini e tá ali introduzindo, ou seja, esse gato que ele coloca esse fio no céu para puxar esse gato, ele está puxando de Deus, e Deus potencialmente vai castigar qualquer pessoa que faz isso. Então Babilônia, ela está lá naquela esfera de bagunça, onde estava vindo aquela orgia sexual, mesmo, aquela bagunça. Inclusive pediram, Belsazar pediu para trazer, né, os utensílios de ouro do templo de Deus para poder eles ali beber, curtir, né? E aí eles pagaram muito caro com isso, porque Ciro invadiu na mesma noite. Ciro, ele pegou, né, de forma engenhosa, ele desviou o curso da água do rio Eufrate,
e atravessou a solo seco e pegou todo mundo bebo, sabe, embriagado, drogado. E Ciro foi e conquistou Babilônia sem lutar, meu irmão. Houve uma matança, Belsazar morreu porque a mão já tinha dito. Tipo assim, dê poder ao homem, que o homem só vai fazer isso. E é em todo segmento. Tá entendendo? A Igreja Católica faz isso muito. Quando o Lutero chegou lá, meu irmão, o Lutero viu uma bagunça, uma aberração, pô. Era bestialismo, era homossexualismo, era lesbianismo, sabe? Era zoofilismo, era incesto, era bagunça, sabe? Generalizado. E Lutero falou, rapaz, aqui tá uma parafernália, pô, porque lá, nem entre eles lá tá pior que aqui. Aqui que se diz ser santo não tá. Isso acontece em todo segmento. No segmento protestante é o que está mais acontecendo. E eles ficam agora pegando, né, esse gato de Deus, eles ficam pegando a fiação, fazendo um gato no poste dos céus de Deus e trazendo canalizando essa energia, né, e traduzindo em gozo de adultério, de pecado, de orgia sexual, o que vai lhe custar, ele vai lhe trazer uma série de consequências espiritual, como trouxe para a vida de Davi e até morte, né? O que foi que aconteceu com Belsazar. Então a Igreja Católica ela tinha todo o poder, não queria perder esse poder para nada, meu irmão. Aí o que foi que aconteceu? Preste bem atenção. Ela foi criando, né, uma série aí ela foi criando aí, cunhando aí uma série de heresias e aberrações que eu já falei aqui, né? Venda de indulgência, é, o Papa Pio VI, por exemplo, deu ordem para que Maria fosse mãe de Deus, outra aberração. Isso surgiu não na época dos apóstolos, mas surgiu muito depois da Igreja Católica ter se auto-estabelecido como poder religioso mundial. Acontece que os caras foi botando o que eles queriam, meu irmão. Cada um foi trazendo uma coisa e, meu irmão, era tanta aberração que se você for fazer um índice de aberração, dá um número quase que incalculável, meu irmão. De aberração que cada papa, né, que foi na verdade, cada papa que foi na verdade chegando ao poder, ele foi trazendo algo novo, né? Algo novo. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso para você ver que Paulo disse lá: quando eu sair, se introduzirão sobre vocês lobos devoradores, que vai introduzir, sabe, seitas, vai introduzir coisas terríveis no meio do povo, coisas que nem existem. Foi o que a Igreja Católica fez, trouxe toda essa aberração através de inúmeros papas. E a Europa foi bebendo, meu irmão, desses aí. Até que um dia que Deus falou, chega e basta, trazendo um movimento renascentista, né, com o humanismo, o homem como centro, né, o homocentrismo, e também trouxe outro movimento, eu acho que no século XVI, sabe, 17, 18, trouxe outro movimento chamado de quê? De iluminismo, que acabou com a bagunça da Igreja Católica, meu irmão. Aí veio um santinho, né? Aí vem um santinho chamado de Santo Agostinho, e esse cara vai trazer uma doutrina que foi terrível. Santo Agostinho, ele trouxe aí, ele que criou a doutrina da degeneração da matéria, né? Através de quê? Através do inferno. Tá entendendo? Que nunca existiu, que os apóstolos não pregou isso, que Jesus não pregou isso. Tá entendendo? E aí Santo Agostinho traz, só que Santo Agostinho traz, e quando as igrejas protestantes surgem através de Lutero, né? Mais tarde vai surgir muito por conta de Lutero, né? O que é que vai acontecer? Vai acontecer que muitas dessas heresias católicas elas vão cair por terra. Mas vai ficar vestígios ainda da Igreja Católica como o inferno ficou, meu irmão. E outras coisas ficaram. As que não ficaram, aí veio agora essas denominações, essas instituições, essas empresas, né, protestantes,
que foram, na verdade, ficando mais fortes cada vez mais, como a Igreja Batista ficou forte, né? A Igreja Batista foi fundada por holandeses, né? A Igreja Assembleia, a Igreja Adventista, a Igreja, né? Estou falando de denominações, né? Todas essas denominações que surgiu depois do protestantismo, elas foram ficando cada vez mais fortes a ponto de importar, né? A sua, a sua matriz, né? A ponto de importar aí a sua filial para outros países. E aí foi a nova era e a nova guerra aí, né, do imperialismo religioso, onde a Igreja Católica ela já não tinha mais esse poder, mas a Igreja Protestante estava no auge. A Igreja Protestante no auge, cada uma foi buscando o seu pedacinho de terra em outros lugares, como o próprio Brasil. Você vê que a Igreja Batista chegou aqui, não existia aqui no Brasil. Que existe aqui era a Igreja Católica, porque os católicos catequizaram os índios. Então existe assim as paróquias, existe aí, né, as igrejas católicas aqui no nosso Brasil. Aí depois da igreja protestante que rompe, Lutero rompeu, surge as igrejas protestantes, e essas igrejas protestantes por sua vez vai fazer o quê? Elas vão agora importar, sabe, as suas franquias, as suas filiações, sabe? E são suas filhinhas. E vai trazer para o Brasil aqui a Assembleia de Deus, vai colocar a Assembleia de Deus na Bolívia, na Argentina, né? A Batista também aqui no Brasil, a Batista no Uruguai, no Paraguai. E aí elas vão distribuir pela América do Sul e pelo mundo afora, meu irmão. Essas igrejas não existiam nem na época de Jesus, dos apóstolos, veio muito por conta do protestantismo e de agora, sabe? Do século, acho, do século XIX para agora que veio surgir. É aí que vai surgir agora, ou seja, eles conservaram algumas coisas da Igreja Católica, como o inferno, né, para manter medo no povo, que é o rolo compressor, para poder fazer com que a pessoa tenha medo e se submeta a ele sem lutar. Eles conseguem desarmar o povo através de versículo bíblico, sabe? Subjugar o povo através do medo, sabe? E com isso eles usaram a mesma tática da Igreja Católica. Não usaram todo o arsenal da Igreja Católica, toda a heresia da Igreja Católica, porque ia ficar uma coisa muito, sabe assim, muito nítida, clara e evidente, mas eles usaram outra técnica, né? Jogaram aí por terra, né? Essa, esse muro, né? Jogaram por terra aí essa cerca de heresias da Igreja Católica, mas ainda deixaram alguns vestígios, como o inferno era um, né? Mas o inferno ficou, amém? Aí fica o inferno. Aí o sistema protestante vai tomar emprestado, sabe? E criar seus avatares fantasmagóricos, sabe? Religioso. Vai criar seus avatares fantasmagórico religioso, sabe? Ou seja, eles vão introduzir agora o que eles querem, assim como a Igreja Católica introduziu o que eles queriam e deu certo, mas depois caiu tudo por terra. Assim também agora é a vez da Igreja Protestante criar os seus avatares fantasmagóricos e, e religiosos, introduzir agora o ela abaixo no povo. Eles só deixaram o inferno e algumas coisas. E teve igrejas protestantes que não aceitaram o inferno, que é o caso da Testemunha de Jeová, né? Que é uma igreja protestante, mas não aceitou o inferno. Testemunha de Jeová não existia, ela existia muito por conta de Charles Taze Russell, que surgiu de dentro da igreja adventista. Eles têm muito ponto em comum. Então, agora é a vez da igreja protestante, agora dá o seu aval de vez e começar a criar as suas loucuras, né? Aí criaram o anticristo, que nunca existiu, através do livro de João, da carta de João, né? Primeiro, acho que é 1 João, capítulo 2, do versículo 18 ao 29. Eles criaram esse anticristo daqui e usaram também parte de Tessalonicenses. Aí fica uma pergunta, né? Se votássemos lá atrás, se votássemos, retrocedêssemos lá atrás, e no Concílio de Nicéia
tirasse essa carta do apóstolo João, que fala do anticristo, no capítulo 2, do 18 ao 29, se fosse tirada, aonde é que esses protestantes iam criar o anticristo? Da onde, se a carta foi tirada? Não, tire Tessalonicense, tire as cartas de João e tira o Apocalipse. Da onde eles iam criar o anticristo? Aí você vai ver que o anticristo, na verdade, é uma farsa, né? Ele só existe porque existe base para que eles criassem esse enredo, sabe? Essa lenda, esse mito, sabe? Essas mentiradas dele, essa farsa aí de anticristo que nunca existiu. E eles vão usar o quê? Versículo bíblico, como todos usaram. Se você for ver o Testemunho de Jeová, para justificar a doutrina deles, eles usam o quê? O paraíso, e eles usam, né, outros versículos que na verdade vai justificar o sistema religioso dele. Inclusive o nome de Jeová, né? Aquele tetagrama do nome de Jeová, eles usam a favor deles. Tá na Bíblia, sabe? E aí os testemunhos de Jeová pegou esse gancho, usou e está usando até hoje. E criou um sistema, pegou versículos emprestados para poder não só se justificar, como poder atacar e também se defender. Uma espada de dois gumes. O adventismo pela mesma forma, os batistas, cada um foi pegando o seu versículo mesmo, para defender o seu pão de cada dia. Tá entendendo? E é aí que a igreja protestante faz. A igreja protestante fica aí criando esses avatares aí, fantasmagóricos, né? Chamado aí de anticristo. Mas veja o que João diz na sua carta. Esta é a última hora. E que se aproxima quem? O anticristo está dizendo na época dele que o anticristo ia se aproximar. Mas quem é o anticristo? Ele fala assim, que o anticristo é aquele que estavam se levantando no meio do povo, sabe? E usando doutrina diferente, contrária ao que eles pregavam. Esses eram o anticristo, a palavra anticristo. Era uma oposição, sabe? Era algo que tinha que ser combatido. Por exemplo, o anticristo, muito como ele tem aparecido, o apóstolo João aqui falando, viviam no nosso meio, o apóstolo João falando, mas não era do nosso meio. Pessoas que não prezaram, propagaram e difundiram a fé cristã genuína. Então essas pessoas eram tidas como anticristo, sabe? O próprio apóstolo Paulo, ele amaldiçoou 3 homens, né? Emineu, Fileto e Alexandre, porque esses caras estavam introduzindo nas comunidades cristãs antigas a, os pensamentos filosóficos grego, né? No seio da comunidade cristã, que Paulo não aceitou porque ia perturbar, porque a filosofia grega, ela trazia muita lógica, sabe? E a lógica não se bate muito bem com a fé, sabe? A fé, ela é sobrenatural, a lógica não, meu irmão. A lógica é algo matemático, é algo cartesiano, sabe? É algo assim que trabalha muito no campo aí de, de coisa, de razão. Então Paulo não queria isso, porque isso poderia, na verdade, desvirtualizar a mente de vários membros da igreja primitiva. E Paulo teve esse problema. Então esses caras aí, chamados de Emineu, Fileto e Alexandre, eles eram tidos como anticristo, porque eles se opunham contra a doutrina de Cristo. O próprio Nero e todos os imperadores que passaram foram tidos também como anticristo. Por quê? Porque Nero, como também outros imperadores, eles queriam ser adorados. E para os cristãos, para os judeus, que não aceitavam adorar homem, eles na verdade, sabe assim, preferiam morrer do que adorar um ser humano. Muito por conta de exigência, né, dos imperadores de se autoproclamar um Deus, influenciado pela... Eles estavam muitíssimamente influenciados pela religião grega, né? Aquele panteão de deuses gregos, que militarmente os romanos venceram aí,
os gregos, mas religiosamente falando, os gregos e filosoficamente falando, os gregos introduziram sobre os romanos seus usos e costumes e religião, meu irmão. Tá entendendo? E muitos desses imperadores, eles começou a observar que essa religião grega trazia algo muito interessante, que era a adoração do homem na sua época. E eles, como homem, eles